O versículo base da nossa mensagem, que tem como tema a viver as mutualidades em nossa família, está em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Durante esse mês temos considerado algumas mutualidades que encontramos na Bíblia, ou seja, os uns aos outros da Bíblia, e estamos a aplicá-los à família. Amar uns aos outros foi o tema da mensagem do nosso primeiro momento de culto. Jesus é modelo perfeito de como viver as mutualidades bíblicas. Então é com ele que devemos aprender. Como temos dito ao longo deste mês, mutualidades se referem aos mandamentos que envolvem a interação e o relacionamento entre os seguidores de Cristo, frequentemente expressos com a frase uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Durante esse mês aplicamos as mutualidades na vida familiar, mas elas podem e devem ser aplicadas também em nossa família da fé, que é a nossa igreja. Imagine, irmãos, como seria diferente a vida no lar e também no ambiente da nossa igreja, se todos tivessem esse espírito de viver as mutualidades em sua plenitude. Como tudo seria diferente no lar, na igreja. Hoje vamos meditar sobre as mutualidades na vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo. E vamos aprender com ele a viver as mutualidades. Se fizermos um estudo sobre todas as mutualidades na vida de Jesus, seremos edificados mais e mais. Todavia, irmãos, de todas as mutualidades, eu quero destacar apenas 3, porque senão ficaríamos aqui todo dia para destacar todas as mutualidades que encontramos na vida de Jesus, mas eu vou destacar apenas 3. Primeira, Jesus nos ama e deseja ser amado por nós. É a mutualidade. Amor mútuo. Jesus me ama, eu amo Jesus. O amor de Jesus por nós é multifacetado, isto é, tem muitas fases, muitos lados, aspectos, e também é profundo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo ora para que os crentes pudessem compreender qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como podemos aprender com esse amor multifacetado de Jesus e aplicar em nossa família? A primeira coisa, irmãos, é observar os exemplos do amor de Jesus. Observar como Jesus nos ama. Jesus nos ama sacrificialmente. Lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida. Jesus nos ama sacrificialmente. Então devemos amar uns aos outros em nossa família e na igreja de forma sacrificial. Jesus deu a sua vida por nós.
Se vamos amar como Jesus, também devemos estar dispostos a dar a nossa vida pelos membros da nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo. Irmãos, e dar a vida aqui, não se assustem, não necessariamente significa morrer pela pessoa, fazer o que Jesus fez, mas abrange muitas coisas. Por exemplo, dar tempo. Quando eu dou tempo a uma pessoa, estou a dar parte da minha vida, porque a vida é o tempo é minha vida. Dar importância, dar cuidado, estar junto nos momentos importantes, nos momentos de necessidade. É permitir que a pessoa faça parte da minha vida, sim, da minha preocupação e da minha disposição em relação a esta pessoa. Jesus também nos amou incondicionalmente. Nos ama incondicionalmente. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quando éramos bonzinhos. Observe, sendo nós ainda pecadores, ou apesar de sermos pecadores, não porque éramos bons, não porque viu alguma virtude em nós, não porque tínhamos méritos, Ele nos amou apesar de. Ontem, no abençoado encontro de casais que tivemos em nossa igreja, irmãos, foi tão bom, quando terminou, alguns casais me disseram: pastor, tem que ser todo mês. Vamos fazer, não daquele jeito ali, né? Mas algo mais tranquilo, né? Mas vamos fazer, uma vez por mês, com os casais que quiserem, né? Vamos separar um sábado para a gente estar junto. Então ontem, nós tivemos uma espécie de quebra-gelo. Eu pedi aos casais que dissessem a principal virtude que viam em seus cônjuges. Cada esposa e cada esposa disseram várias virtudes. É interessante que as mulheres encontraram mais virtudes nos homens do que os homens nas mulheres. Foi interessante. A Marisa, então, falou um montão de virtude minha. Mas devemos amar nossos familiares independentemente de suas virtudes, de suas ações, de seus méritos, se é que vamos amar como Jesus ama. Jesus ama incondicionalmente, sendo nós ainda pecadores. Jesus também nos ama pacientemente. Em 2 Pedro 3,9 lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Devemos, por exemplo, ser pacientes com nossos filhos, mesmo quando falham e demoram a entender aquilo que queremos transmitir para eles, os valores, os ensinamentos. As esposas devem demonstrar paciência com o esposo, mesmo quando ele se mete lá na cozinha para preparar uma comida e deixa tudo sujo. Paciência. O esposo deve ter paciência com a esposa. Não como aquele caso, acho que eu já contei aqui, do marido, quando estavam a namorar, quando namora, tudo são flores, né? Aí os dois estavam na praça, sentados no banco, aí de repente a nuvem veio e escondeu a lua. Aí a moça falou para o namorado: olha, meu bem, a nuvem escondeu a lua. Ele disse: não, foi a lua que escondeu-se, com vergonha da tua beleza, minha querida. Casaram-se, os anos passaram, e a cena se repetiu. Olha, meu bem, a nuvem escondeu a lua. Deixa de ser burra, mulher, não vê que vai chover? Não assim, paciência.
Jesus nos ama pacientemente. Também nos ama com amor constante, constantemente, não varia. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, para mim esse é um dos textos mais belos da Bíblia. Amou-os até o fim. Mesmo a saber por tudo que ia passar, que Pedro ia negá-lo, que Judas ia traí-lo, que seria abandonado por todos, mas amou-os até o fim. Os pais devem continuar a amar os filhos, mesmo quando eles falham ou não satisfazem suas expectativas. A esposa deve continuar o marido, mesmo quando percebe que ele não é aquele príncipe encantado, onde ela só enxergava virtudes e nenhum defeito na época do namoro. Né? Quando namora é tudo belo, lindo, né? Não tem defeito. O esposo deve amar a esposa, mesmo quando ao invés de sentir aquela fragrância de perfume francês da época do namoro, agora cheira a alho e cebola. Não. Damares não, né? Não cozinha. Então devemos amar nossa família dessa maneira, sacrificialmente, incondicionalmente, pacientemente e constantemente. E além de amar-nos e dar-nos exemplo de como amar, porque isso é exemplo de Jesus, Jesus deseja também ser amado por nós e pela nossa família. É a mutualidade. Ele me ama, eu o amo. Essa é uma mutualidade que devemos praticar com o próprio Jesus. Ele nos ama e devemos amá-lo. Jesus quer o nosso amor. Percebemos isso, irmãos, quando lemos o diálogo que teve com Pedro. Jesus perguntou-lhe 3 vezes: amas-me? 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 E essa pergunta não é dirigida somente a Pedro, mas a todos nós individualmente, a nossa família. Jesus deseja o nosso amor. Fomos criados para termos uma relação de amor com Ele. É por isso que criou-nos a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos ter essa relação de amor. Uma família que foi muito amada por Jesus e também amou Jesus foi, sem dúvida, a família de Marta, Maria e Lázaro. Morava em Betânia, e diz o texto de João, capítulo 11, de 1 a 5, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. E o que sugere que aquela família amava Jesus também? Sempre recebia ele em casa. Quando Jesus ia em Betânia, elas tinham prazer de receber Jesus em casa. Também podemos perceber pela ação praticada por Maria, né, que diz o texto que ela ungiu o Senhor com unguento, ele enxugou os pés com seus cabelos, demonstração de devoção, de amor. Agora, como podemos, como família, demonstrar que amamos a Jesus? Como podemos, como família? Primeiro, ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Olha o que Jesus disse: porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que ajudamos uma pessoa, que socorremos, é como se estivéssemos a fazer por
Jesus. Ele mesmo disse isso. Então eu demonstro amor a Jesus quando eu ajudo o próximo. Porque é como se eu estivesse a fazer para Jesus. Também eu demonstro a amar a igreja. A amar a igreja. A igreja, a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a família de Deus. Então, se amo a Cristo, esse amor deve ser demonstrado através do meu amor ao seu corpo, que é a igreja. Também demonstro o meu amor a obedecer os seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu sei que amas a Jesus? Porque obedeces a Jesus. E qual é o principal mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É dessa forma que demonstras amor a Jesus. Em segundo lugar, irmãos, a outra mutualidade aqui é que Jesus, como prova do seu amor, suportou a cruz por nós e deseja que levemos também a cruz por amor a Ele. Ele levou a cruz por amor a nós, devemos também suportar a cruz por amor a Ele. Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, o que significa carregar a cruz? Era um símbolo de morte. Cruz era símbolo de morte. Quando alguém carregava a cruz pelas ruas de Jerusalém, todo mundo sabia que aquela pessoa ia morrer. Porque o crucificado carregava a sua própria cruz, estava condenado à morte. Então, carregar a cruz por amor a Jesus significa morrer para si mesmo e viver para Jesus. Não são sofrimentos que temos na vida, não é a sogra, minha sogra é minha cruz, não é. Eu já ouvi gente dizer isso. Meu esposo é minha cruz. Não é. Cruz, carregar a cruz é isso, é morrer para si mesmo, viver para Jesus. Isso fica claro quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, deixa de viver para si mesmo e viva para mim. Renuncie à sua vontade para fazer a minha vontade, os teus planos para seguir os meus planos. Agora, irmãos, não significa que não devemos mais fazer planos de vida. Eu tenho plano de vida, ainda tenho. Tenho planos para a nossa igreja, ainda tenho. Mas todos os nossos planos devem levar a Jesus em consideração e devem ser de acordo com a sua vontade. E jamais devem atrapalhar, servir de obstáculo para a minha obediência a Ele. Porque às vezes um plano me afasta do Senhor. Paulo ensina isso quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, revela que ele mesmo colocava isso em prática. Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observe, já não vivo eu. Em outras palavras, já não é mais a minha vontade, já não é mais o que quero, o que penso, o que acho. Estou crucificado com Cristo, morri para mim mesmo, agora é Cristo que vive em mim e vivo para fazer a sua vontade. Como podemos viver esse ponto da mensagem em nossa família? Viver para fazer a vontade de Cristo. Há várias maneiras. Vou falar de duas apenas. Em primeiro lugar, se na tua família há alguém que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, saiba que a vontade de Deus é a salvação dessa pessoa.
Fala da cruz de Cristo para a tua família. Evangeliza a tua família. Quando Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ele está a revelar que a vontade de Deus é salvar a família toda. Não apenas um membro ou alguns membros da família, tu e a tua casa. Então procura evangelizar teus familiares não crentes. Converse sobre o pecado com teus filhos. Mostre a eles que Cristo na cruz nos perdoa de todos os pecados. Então não fique conformado se alguém na tua família que ainda não é convertido, que ainda não está salvo. Evangeliza a tua família. É também da vontade de Jesus que a nossa família seja uma família de discípulos seus. De discípulos. Então discipule seu filho nos caminhos do Senhor. Há pais que querem transferir o discipulado dos filhos para a igreja, para a escola dominical. A igreja é um complemento, é um a mais. Mas a responsabilidade principal pertence aos pais. Discipule teus filhos. Como casal, cresça na espiritualidade. Marido e mulher, cresça. Eu conheci uma esposa lá no Peru, que ela tinha um orgulho de dizer que ela era mais espiritual que seu esposo, mais santificada que o esposo era carnal. Falei, minha irmã, se a irmã é tão espiritual assim, edifica seu marido, ajuda-o a crescer, ao invés de ficar a apontar o dedo. Então, como casal, cresça na espiritualidade. Se és adulto, solteiro, participe de um grupo de crescimento espiritual. Nós temos um pequeno grupo na casa da irmã Ana e do David. Temos lá um adulto solteiro. Cadê ele? Eu não ia falar, mas já que tu falaste, é o Vitor. Então procura um grupo para cresceres. Estabeleças um tempo diário para a leitura da Bíblia em família. Pode ser um momento pela manhã, pela noite. Chama os filhos, chama a esposa, o esposo, onde todos se reúnem para ler, para meditar, para falar sobre a Escritura. Então envolva a tua família. E envolva a tua família ativamente na vida da igreja local. Eu fico muito feliz ao ver aqui nossos filhos, né, aqui à frente, envolvidos. Né? Parabéns para vocês, né? Para a irmã Elda, que os liderou. Então, se queres fazer a vontade de Jesus, viver para Ele, essas duas coisas. Evangelize tua família, discipule tua família. Terceira mutualidade, Jesus nos acolheu e deseja ser acolhido em nosso coração. Ele nos acolheu. Em Cristo, independentemente de nossa nacionalidade, raça, posição social, gênero masculino ou feminino, nós somos acolhidos. Por outro lado, devemos acolher Cristo em nosso coração. E na nossa família, Ele me acolheu, eu o acolho. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também como disse Paulo aos Efésios, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Irmãos, Paulo estava a escrever a crentes, a uma igreja. Não tinham Jesus no coração? Tinham. Mas essa palavra aqui, habitar, que Paulo usa no grego, significa dar as chaves para ele, dar a ele a propriedade. Não é habitar apenas como um hóspede casual, que vem para passar alguns dias, não. Ele é o dono, ele é o proprietário. Ele ocupa todas as habitações do meu coração, todo o espaço. Mas se alguém aqui, que ainda de fato não acolheu Cristo em seu coração, quer dizer, ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador,
Faça hoje. Eu te convido a fazê-lo. Porque Jesus te acolhe. Ele te recebe. Agora tu precisas recebê-lo também no teu coração. Em Apocalipse 3:20, ele faz o seguinte convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Para concluir, quero recordar aos irmãos que Jesus disse: aprendei de mim, aprendei de mim. Que possamos estar abertos para realmente aprendermos com Jesus a colocar em prática as mutualidades cristãs na nossa casa e também na nossa igreja. Amém? Amém.